Olá pessoal, eu sou Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada civil e criminalista e atuo especificamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. E nós estamos com esse projeto em curso, O Futuro Veste Saias. São 22 mulheres maravilhosas daqui do estado do meu Sergipe que atuam intensamente no combate, enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar. Então, vou fazer um tour com você para vocês verem aí, né, com o que eu já falei. A primeira que eu falei, dia 20 de maio, foi Sônia Malaquias. Sônia é do movimento de mulheres camponesas e veio trazer para a gente a realidade mais dura ainda daquelas mulheres. Gigi Poetisa é agente de saúde. E Gigi também trouxe, né, a realidade de quem está na linha de frente do dia a dia. Gente, eu quero dizer a vocês que esse projeto acontece toda quarta e toda sexta, 20 horas. E aí depois a gente conversou com ela, minha chefe aí, Érica Leite, referência técnica da Coordenadoria de Políticas Estadual de Políticas Públicas para a Mulher, da Secretaria de Inclusão, Secretaria de Estado da Inclusão, presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. E aí Érica também deu show aqui. Depois nós conversamos com Emília Correia, vereadora de Aracaju. Também trouxe várias nuances, né? Visões, projetos, ações dela. Depois a gente conversou com essa bonita daqui, ó, Ivaneide Jambo, professora de História da Guarda Municipal de Aracaju e faz parte da Patrulha Maria da Penha de Aracaju. Depois, gente, nós conversamos com ela, olha, Mônica Ramos. Ela é assessora da FETASE, né, e da Secretaria de Mulheres da FETASE, e também trouxe para a gente uma visão, né, do que as mulheres do campo passam com relação à violência doméstica e familiar. Né, terrível, muito mais terrível. Depois a gente conversou com a doutora Ana Carolina Jorge, delegada de polícia, que atua lá em Lagarto, que trabalha com grupos reflexivos para homens e grupos terapêuticos para mulher. Depois a gente conversou com essa bonita daqui, ó, Chifronese Quilombola, presidente da Federação Estadual de Entidades Quilombolas do Estado de Sergipe. Chifronese também trouxe para a gente uma dura realidade das mulheres que vivem no quilombo. Aliás, a realidade das pessoas que vivem no quilombo, no geral, é extremamente dura. Mas para as mulheres sempre é pior, porque, além de tudo, são mulheres negras. Gente, depois a gente conversou com Cirlei. Cirlei também faz parte do movimento de mulheres camponesas. Ela é educadora popular e Cirlei é vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres daqui da Secretaria, daqui do Estado de Sergipe, né? Que a gente fica na Secretaria de Estado da Inclusão. Então, presidente Érica, vice-presidente Cirlei. Gente, a live número 10 ainda não aconteceu, que é com Pureza Querida aqui, mas vai acontecer, aguardem. Pureza foi secretária adjunta da Secretaria Especial de Políticas Públicas e tem muito para conversar com a gente. No dia que for marcada a live dela, eu aviso a vocês. Nem se preocupe. Depois a gente conversou com essa querida aqui, Lili Drapala, que ela é psicóloga e faz parte, né, do Conselho Estadual de Direitos da Mulher também. Depois a gente conversou com essa maravilhosa aqui, Gorete Reis, deputada por Sergipe, presidente, ela é da Procuradoria, né, coordena a Procuradoria Especial da Mulher na Alese. Depois nós conversamos com essa outra aqui, gente boa demais, maravilhosa, doutora Eusa Missano, promotora de justiça, responsável pelo CAOP da Mulher lá no Ministério Público Estadual. Quem perdeu essas lives, por favor, estão todas editadas bonitinhas no meu IGTV do Instagram e no meu Facebook. Quem quiser assistir, vá lá, que tá tudo beleza, editadazinha, compacta.
Depois a gente conversou com a deputada Maísa Mitidieri, deputada estadual por Sergipe, presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Mulher da Lesa. Depois, gente, nós conversamos com esta daqui, queridíssima, olha. Linda Brasil. Linda Brasil é militante LGBTQIA+, transfeminista e idealizadora da Casa Amor. Foi um papo super descontraído que nós tivemos aqui com Linda. E hoje, gente, ai, vocês nem sabem, hoje é ela, olha com quem eu vou conversar hoje. Adriana Lohana, aquela que fecha sem ser feriado, fecha o comércio, assistente social, referência técnica para assuntos LGBTQIA+, da Secretaria de Estado da Inclusão, mestra, assistente social, mestra e doutoranda. Esta mulher arrasa. As pessoas me perguntaram, Lohana é aquela que participou da live da meia-noite? Não, essa não é aquela Lohana. Aquela Lohana é outra, e vocês já estão convidados para a live dela meia-noite, live das dicas do próximo sábado. Essa é outra, porque ela tem várias faces, essa mulher. E essa daqui você vai conhecer a face dela hoje. Olha para a cara dela de novo, vou chamar ela agora. Vocês vão amar conversar com esta mulher. Já chamei a mulher, viu? Olha ela. Pronto. Ai, eu vou passar da tapioca junta. Olha, antes de passar a palavra para você, eu quero, porque aqui na live sempre aparece gente de todo lugar. Vários lugares do Brasil, que eu tenho várias colegas advogadas que sempre assistem minhas lives, e eu quero que você se apresente aí, por favor, apesar de que a maioria delas já lhe conhece. Já me conhecem. Só vi falando, quando eu tô nos grupos, só vi falando. Vamos lá, gente, por favor, se apresente. Eu sou a Adriana Lohana, como diz a outra, né? 1001 faces. A depender do momento, do local e do espaço, a gente tem 1001 possibilidades de vivenciar quem somos nós, né? Então, Adriana Lohana, eu sou transbrio, 1001 utilidades, né? Então, eu sou professora, assistente social, formada em letras, formada em serviço social, né? Mestre em educação na área de sexualidade, né? Agora aluna especial do doutorado em educação, da UFES, mesma área de educação também. Ativista LGBT, ativista de direitos humanos, jornalista comunitária de formação pelo Pronagé, artista, né? Educadora popular, atriz e outros processos, né? E, claro, eu sou a mesma Lohana da live da meia-noite, só que agora, neste momento, a mais séria da história, né? Nesse momento, vocês abafem o caso. E ela também faz um clipe muito sensual, né, que passa na TV aberta, o clipe maravilhoso, muito chique. Como diz então, minha tia diz bem assim, menina, como é que pode no correr dessa você tão cibite agarrando o rapaz na televisão? Imagine, diga ela que é certeza que é bom. Lohana, eu quero que você converse com o pessoal aí. Fala um pouco de você, vá. Fala aí como é que começou essa luta sua, como você despertou para essas causas de direitos humanos, as pautas LGBTQIA+. Vamos lá, conversa aí. Então, desde pequena, eu acho que eu venho com veia de movimento social e eu nasci, né, tive o direito de conviver em um espaço que é onde nasce todos os movimentos sociais daqui de Sergipe, é o coração dos movimentos sociais, que é a Diocese de Propriá. Né? A gente tem uma história que não deve ser negada, que na Diocese de Propriá, há muito tempo atrás, é que se iniciou muitos dos movimentos sociais que a gente conhece hoje. Né? Então, eu logo desde pequena, com 6, 7 anos de idade, eu já era da infância missionária da Igreja da Diocese de Propriá, e fui crescendo a partir da Diocese de Propriá, tendo contatos com movimentos sociais, as pastorais da terra, a pastoral da criança, a pastoral da família, a pastoral da juventude, pastoral castoral, tem pastoral de tudo, né? E aí, é desse berço que eu venho dos movimentos sociais, mesmo desde criança, né? Então, quando eu vou crescendo, eu só vou ampliando esses horizontes do movimento social, né?
Então, eu que já vinha da pastoral da criança, que já vinha da infância missionária, de todos os movimentos eclesiais de base que ferviam na Diocese de Propriá, eu passo a militar no movimento da educação. Eu fui presidente de Grêmio, eu fui da USES, União Sergipana de Estudantes Secundaristas, né, uma das primeiras pessoas trans, né, na USES também, né. Eu fui a primeira pessoa presidente do Conselho Municipal de Educação do meu município de Aquidabã, como aluna, eu era estudante quando fui presidente do conselho, a gente basicamente colocou o Conselho de Educação para funcionar na época, né? A gente não tinha Sim. Conselho de Educação, era só uma mentira na prefeitura, e aí a gente que era do Grêmio Estudantil, vamos botar esse negócio para funcionar, pressionamos o prefeito e colocamos o Conselho para funcionar de verdade dentro da biblioteca da cidade. Então eu fui presidente do Conselho Municipal de Educação, sendo aluna, né? Na cadeira de estudante, eu cheguei à presidência. E aí, desse processo, começou todas as minhas militâncias, né? Então, eu venho da igreja, que é uma igreja que não me aceita, né? E depois desse não aceitar da igreja, eu pulo para o movimento da educação e, como estudante, militei todos esses processos, né? Fui a primeira mulher trans na ENESO, Executiva Nacional de Serviço Social, e o movimento LGBT, eu sou chamada ao movimento LGBT, quando a Universidade de Tiradentes me proíbe de usar o banheiro feminino, quando eu fazia o curso de serviço social em Propriá, na unidade de Propriá, né? Onde eu pensei que eu seria o espaço para mim poder discutir a diversidade, lutar pelos direitos LGBT, lutar pelos direitos de educação, porque eu era um militante de educação, sou de berço militante de educação, né? Não é sou professora, né? Aí foi totalmente o contrário. Foi lá que eu tive ceifados os meus direitos como pessoa, foi lá que eu cheguei a receber um representante jurídico da universidade dizendo que eu era uma mera matrícula e 206-701-9532 se chamava Adriano dos Santos, e Adriano dos Santos teria que usar o banheiro masculino se não quisesse ser expulso da universidade e sofrer um processo disciplinar. Então, naquele momento... Que ano foi isso, Adriana? Em 2004? Travou, eu então, não ouvi. naquele momento foi que, em 2009, foi que eu comecei a ser chamada pelo movimento LGBT, porque eu procurei uma maneira eu gritei, né? Procurei uma maneira de resolver este problema. Eu tenho o direito de usar o banheiro, como qualquer outra aluna, né? Que, por incrível que pareça, infelizmente, foi uma aluna de serviço social que me denunciou à instituição, uma própria aluna do curso de serviço social e minha colega de classe, por incrível que pareça, né? E imagine que assistente social não é hoje, né? Meu Deus, incrível! Pois é. E para vocês torcer para ela ter mudado, né, essa cabeça, né? Porque o assistente social com esse, né, coitada. E aí, depois disso, é que eu sou, basicamente, desse problema, é que eu tenho contato com o movimento LGBT, né? Eu fui atendida pelo Balcão de Direitos, que era um programa da Unidas na época, né? Eu recebi um contato de Tatiana Araújo, recebi contato das meninas, conheci o Centro de Referência em Combate à Homofobia nessa época, né? Que ainda era ali na rua Campos, perto do IPS. E a partir deste momento, é como se tivesse sido convidada pela dor para estar no movimento LGBT. E aí eu digo que é o banheiro que mudou minha vida. Se eu tivesse se tivesse um livro na minha biografia, se eu for fazer alguma biografia uma vez na vida, eu acho que a capa desse livro vai ser eu no meio entre duas portas, masculino e feminino, né? Porque se esse fato não tivesse acontecido, se esse fato não tivesse acontecido, eu não estaria conversando com vocês aqui hoje, né? Eu poderia ter continuado mais uma militante da educação. Eu continuaria sendo mais uma militante da educação, seria uma professora, no mínimo, ligada ao Sintese, que estaria com a luta da educação, mas uma mulher trans professora lá em Aquidabã, sei lá onde for, em Lagarto, como sou funcionária de Lagarto, né? Mas poderia ser que eu não tivesse na militância LGBT, né? Então, digo que a resiliência é a prova real da minha vida, né? Foi um problema que me construiu quem sou hoje, né? Uma vez Lohana, então, na realidade, você tem a agradecer essa mulher que lhe denunciou. Sim. Ela foi um caminho meio torto, mas foi, né? É interessante. Bem interessante. Eu também tenho. A última eu também tenho uma fala questão que do eu meu fiz. trabalho, assim.
Sim, A pode última falar. fala que eu fiz para o próprio Gilberto Shoa, né, no ano passado, quando eu fui chamada, no dia que eu fui receber título de cidadã na Cajuana, né, eu tive audiência com ele, foi até o dia do meu aniversário, né, e eu tenho um broche que eu ganhei do próprio Shoa e eu agradeci a ele por um fato, né, eu digo, não quero ver a cara de quem foi meu inquisidor, porque até hoje a pessoa trabalha na universidade. Mas eu disse a ele, eu dou parabéns a você pelo que indiretamente essa instituição me fez, porque vocês construíram o que hoje sou aqui, né? E aí, para você ver o quanto é Realmente. torto as questões, né? E desse processo todo estou aqui eu, Adriana Lohana, militante, ativista trans, que passou por diversos processos, pioneira em diversas coisas, né? Desse mesmo processo, para resolver esse problema, eu fui buscar mudança de nome, aí descobri que mudar o nome não resolveria, porque o sexo continuaria masculino. Depois desse mesmo problema, fui buscar a cirurgia para trocar de sexo, que era uma vontade minha, mas eu não estava nem aí. Mas depois disso também fui atrás. E minha vida mudou depois dessa história desse banheiro, né? Então, eu fui a primeira Sei. pessoa trans a mudar de nome e de sexo sem cirurgia no Estado, né? Com acordo do Tribunal de Justiça, colocando toda a necessidade de que o sexo não é somente biológico, né? Processo Com muito aquele complicado. advogado maravilhoso na época, né? Vamos É, falar um pois pouco é. dele. Tênis Santana Dória, né? Eu Ah, digo foi que maravilhoso demais. Deus colocou diversos anjos em minha vida, né? Desde o Mário, do tênis, e as pessoas vão surgindo a partir daí. Eu digo que eu tive todo um processo de uma equipe ao meu lado de ajuda. Foi Mário, foi o próprio Tênis Santana Dória, a Aliana, Chagas, a Unidas, Tatiane. Se formou toda como posso dizer, um grupo, né, para Hum, me ajudar naquela época, e que esse grupo hoje se tornou minha grande família, né? De que tênis eu não tenho nem massa. como falar. Tennyson, o mestrado de tênis que foi em Direitos Humanos era falando sobre o meu caso. Se você ler, eu fico emocionada com as falas dele sobre mim, né? Mário é uma pessoa Doutor linda que Tennyson eu amo de coração, é né? fofo. Eu vou fazer uma live com ele, no projeto Agora é com eles. Eu vou fazer uma live com Sim. ele. Olha, todo mundo E, aqui só tecendo elogios a você. Lohana sempre arrasa, Lohana, nada acontece por acaso. Admiro essa mulher incrível, Adriana. Então, assim, as pessoas estão aqui, né? Flávia disse que a família dela materna é de aqui da Banda, talvez você seja parente dela. Gene Cláudio está falando aqui na sua história de superação. Mas eu queria que você falasse agora um pouco numa coisa que você também é precursora. A primeira mulher a ser vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Bora lá, fala aí um pouquinho. além de ser também a primeira trans em cargo de Isso, a primeira governo, mulher né? trans. E isso também em cargo de governo, porque eu estou na Secretaria de Direitos Humanos. Nesse mesmo cargo, eu estou aqui desde quando era Secretaria de Direitos Humanos, né? Ainda depois do governo Marcelo Dedo, eu entrei no governo Jackson, né? Com Então, desde Maria 2000, Teles e Pureza, né? e pureza, bem naquela época, Isso. né? Eu trabalhei com Pedro Neto na Secretaria de Direitos Humanos e outras pessoas. Então, além de ser primeira trans também nesse espaço, no espaço de gestão de governo, eu sou a primeira mulher trans em espaço de gestão do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, né? E eu acho que eu conversava com as meninas, né, que esse espaço é um espaço de importância para as pessoas, pelo menos para poder provar para as pessoas o quanto nós estamos avançando na questão do respeito e da aceitação das mulheres Sim, trans como sim, sim. mulheres, né? Porque ainda você é a prova real do que a gente conversa sempre, do que ele provo muito mais do que as pessoas imaginam. Ele prova mesmo, print de mando, né? Do quanto ainda a sociedade tem na cabeça a questão do órgão reprodutor, e não sexo, porque ninguém tem sexo entre as pernas, a gente pratica sexo, né? Então, eu não tenho sexo entre as pernas, pratico. A gente tem que começar a desmistificar isso. Então, as pessoas ainda ligam o Uhum. ser humano ao seu órgão reprodutor. Então, logo nós, mulheres trans, não somos vistas como mulheres por causa dessa situação de ter esse órgão reprodutor que nos determina como macho biologicamente. E aí, devido a esse processo de nascimento, né, em desacordo com nossa cabeça, nós não somos respeitadas como mulheres. E até pelas próprias mulheres, muitas das vezes. Eu digo que muitas das vezes, se eu for perceber, muitas mulheres cis realmente Concordo. são muito preconceituosas, não nos respeitam como mulheres. Então, o momento no conselho é o momento de provar que o conselho é de todas as mulheres. O Conselho Isso. Municipal de Direitos do Gênero Feminino, né? Não é o Conselho É. Municipal de Direitos da Vagina que a gente estamos. Nós estamos no Conselho Municipal de Direitos da Mulher, do gênero feminino.
né? De quem se sente, se percebe, se demonstra mulher na sociedade. Aquele conselho não define os direitos sexual e reprodutivo das vaginas que estão por aí andando, né? Então, esse espaço de conselho é mais para provar isso mesmo, porque quantas pessoas não olham assim, não, mas ela não é mulher, né? Como é que ela é vice-presidente do conselho da mulher? Ela não é mulher. Não, ela é mulher sim, não, ela é um viado. Não, ela é uma mulher trans, não é mulher. Mulher trans não é mulher, mulher trans. Aí eu fico perguntando, se mulher trans é mulher trans é o quê? Né? Eu já ouvi essas falas, né? Então, é nesse processo que a gente está caminhando para poder colocar um conselho que seja de todas as mulheres, porque a gente está discutindo ali política pública e discutindo as vivências das pessoas do gênero feminino, né? Porque, como disse Simone de Beauvoir, ninguém nasce homem ou mulher, torna-se homem ou mulher. Ninguém se apresenta abaixando as calças, levantando a saia, apesar de que eu ia adorar esse tipo de apresentação, né? Eu ia amar. Mas eu ia Eu amar. imagino. Diga. Ai. Eu ia adorar. Arnold Schwarzenegger se apresentando para mim seria tudo nesse tipo de situação. E... Só que não é assim, né? A gente não é o que a gente tem entre as pernas, a gente é o que a gente tem entre as orelhas. É isso que eu falo sempre, né? Então, entender a mulher trans só vai ser possível depois que a gente passar a entender esses dois processos. Que a gente não tem sexo entre as pernas, a gente pratica, a gente tem órgão reprodutor, e de que o que define a gente como pessoa, como ser humano, como masculino e feminino, é a nossa vivência diária, é o que a gente tem aqui entre as orelhas, né? É a nossa cabeça, o nosso Exato. pensamento que é o feminino, né? Não é. O povo brinca muito que diz que o homem pensa mais que a cabeça de baixo que a cabeça de cima, que a cabeça de cima, mas isso aí é só brincadeira, né? A cabeça de baixo não Sei. pensa, né? Vagina não pensa, vulva não pensa, útero não pensa. Né? E aí, estar no conselho é este espaço realmente de representação e de provar que, sim, é possível que nós, mulheres, sejam elas cis e transexuais, podemos estar no mesmo espaço Sim, dialogando os nossos direitos, como direitos dos seres de ser feminino. exatamente. Exatamente. Olha, Marta Soraya disse aqui, quem tem doutor Tênis como procurador tem competência e luz na caminhada jurídica, realmente. Gene Cláudia Pois é. falou, Gene Cláudia diz, Lohana, você só pensa naquilo. Érica está dizendo aqui, muito feliz em trabalhar ao lado de vocês duas. Ah, obrigado, Érica. Érica, você é nossa chefe. Aprendo muito com Lohana. E Pureza está falando aqui, a secretaria que eu atuei juntamente com Maria Teles foi a de Políticas para Política as para as Mulheres. Na mulheres, e época, eu na de direitos existia humanos. também a A de Secretaria direitos Estadual humanos, de Direitos Humanos. que era a que eu trabalhava, isso. Pronto, então. Mas eu já fazia parceria com as meninas nessa época, a gente viajava no ônibus Lilás, foi muito bom, muito divertido. Foi ótimo, Derineide, perfeito. querida, bem-vinda. Derineide é uma colega advogada maravilhosa que está aí, ó. É a mulher da peixeira. Ai, Ei, que Derineide. delícia. Então, Lohana, sim, eu queria que você falasse mais um pouco, Lohana, afinal, essa caminhada sua do reconhecimento, depois dessa luta toda, onde você está, você é uma pessoa conhecida, né, aqui no estado, no estado de Sergipe, e até fora do estado de Sergipe, está sempre na linha de frente, né, tá sempre na linha de frente, e aí você ganhou o título de cidadã aracajuana. Como foi que chegou esse convite? Por quem? Como foi que lhe chamaram? Me conte também isso aí. Então, esse convite, né, se dá, e aí eu acho que foi, assim, muito importante ter recebido esse convite a partir da Câmara Municipal de Vereadores, né, e principalmente quando vem de um vereador que também é especial, né, que é o único vereador que a gente tem lá especial na Câmara, com pessoa especial, com necessidades especiais, né, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, quem adivinha? Sim. Quem adivinha? É. Quem é o único vereador? Então, eu não sei se a gente pode falar não, porque a gente está quase no processo eleitoral, mas eu recebi desse vereador, que é o vereador realmente, que é o único vereador especial da casa, que é uma pessoa que tem problemas de visão, né, que não tem visão, esse vereador que já sabem quem é, e achei muito importante, não somente por vir dessa pessoa, né, deste vereador, que é também militante da causa de direitos humanos, por ser uma pessoa com necessidade especial, por ser uma pessoa que sem visão, né? Mas também pela visão que se teve a Câmara de Vereadores a partir dele, por entender todo o meu trabalho de luta, Sim. né? Aqui, por morar em Aracaju desde de 2009, né? Por luta não somente aqui, mas também em todo o estado, né? Como você diz, eu acabo tendo repercussão não somente estadual, como também Sim, nacional. sim. A luta ela é muito grande. Mas receber este título cidadã aracajuana
é realmente me sentir mais acolhida por esta cidade. E é muito orgulho meu, que é uma coisa que a minha cidade não fez, né? A não sei se para mim se serve o jargão de que santo de casa não faz milagre, mas a Flávia que está aí, que diz que é a família de Aquidabã, ela pode nos dizer muito, muito o quanto aquela cidade, ela vitima, ela é preconceituosa, e ela é como se a gente vivesse em outro mundo, né? E a cidade de Aquidabã é uma cidade muito preconceituosa, as pessoas realmente ainda precisam muito atentar e avançar para as questões em relação à diversidade, seja ela a diversidade humana, todos os fatos, né? Então, o que a minha cidade natal, a qual sempre convivi, não me deu como espaço, esta cidade que eu estou aqui, que é Aracaju, pode ter me dado. E isso me orgulha muito de hoje me dizer que eu também sou cidadã aracajuana, além de aquidabanense, né? Eu ainda quero voltar a Aquidabã e sentir no ar daquela cidade, um ar de uma cidade inclusiva, que não tenha preconceito com as pessoas LGBTs, mas eu não consigo, né? A prova real disso é que nenhum projeto que nós estávamos fazendo de educação e diversidade em direitos humanos na escola, eu volto para a escola em que foi vitimada, em que eu apanhei, em que eu fui discriminada, para poder falar para os alunos sobre homofobia na escola, e por incrível que pareça, passa por mais uma vitimização. Né? Um dia que eu mais esperei no projeto que a gente tem de educação e direitos humanos na secretaria, foi um dia muito esperado por mim, que era o dia que eu voltava para minha escola para discutir homofobia, para discutir o que mais eu sofri naquela escola, e que eu pensei que aquele momento seria um momento maravilhoso da minha vida, por incrível que pareça, eu fui vitimado. Um resgate, por incrível que pareça, eu fui sofrer mais uma vez, eu sofri transfobia. Né? Eu volto para poder, como se a escola estivesse me dizendo bem assim, calma aí, você pensou que as coisas mudaram, mas não mudou não, tome essa. Né? E aí, imagine que eu fui dar uma palestra sobre homofobia, e a minha palestra foi aberta com alguém lendo trechos da Bíblia dizendo que a homossexualidade não era aceita por Deus. Não, parou. Uma pessoa na escola abriu a palestra lendo a Bíblia cristã. Essa pessoa não sabe que o Estado é laico. É uma educadora, é um educador. É uma educadora essa pessoa? O diretor da escola. Ai, meu Deus, que vergonha. Meu Deus, que vergonha. Então, minha filha, eu vou dizer. Mas aí, ó, eu vou dizer uma coisa a você. Foi choque pra você, mas eu vou dizer a você. Mulher, que mico. Foi do crédito ou no débito que esse cara pagou? Meu Deus, que vergonha. Depois eu não estava lá e eu tô morta de vergonha por ele. Que mico, que ridículo. E eu estava no banheiro porque eu ia começar a palestra, porque também sou atriz, né? Eu ia começar a palestra revivendo um abuso que eu passei no banheiro, né? Eu ia começar gritando, passando tudo esse banheiro. Quando eu ouço ele ler a Bíblia no microfone, eu saí em pânico, né? Eu digo, ou isso acaba agora, ou o problema tá sério. Aí foi na hora que as nossas técnicas de DASCOM me acalmaram. Lohana, calma. Deixa ele terminar e faça sua palestra e dê sua resposta na sua palestra. Mas imagina que eu estou no banheiro me preparando para poder reviver uma cena a qual eu já tinha vivido há 10 anos atrás, né? Começar teatralizando o processo e ouço alguém ler trechos da Bíblia, uma carta nessas questões. Na escola que eu fui vitimada. Que vergonha. Mas o banco eu recebi mensagem de diversos alunos dizendo assim, ele não representa o que a gente pensa. O aluno... Aí foi na hora que eu percebi que muitas das vezes o próprio alunato está muito mais avançado do que a direção da escola, do que os professores. Do que os próprios professores e professoras também. Meu Deus, não, eu tô imaginando a cena. Se eu tivesse lá, eu tinha caído dura. Eu não aguento essas coisas. Eu tinha perguntado, meu senhor, até para passar vergonha tem limite. Menina, esse povo é assim, não pode ver uma vergonha que quer passar. Né, menina, meu Deus. O homem foi ler uma Bíblia no começo de uma palestra. Ele dizia assim, eu agradeço a presença como diretor dessa escola, aceito o que vocês estão colocando, mas eu tenho minhas questões e queria aqui ler uma carta que eu escrevi sobre o assunto, sobre o meu pensamento sobre o assunto antes de começar essa palestra. Aí começou. Sim. Aí, e eu no banheiro em pânico. Envolve a religião. Religião é coisa de cunho privado. Essas pessoas ainda não entenderam. Religião é cunho privado. Nós estamos falando de direitos humanos, de inclusão social. E além do mais, quem fala em cristianismo
Não teve ninguém mais inclusivo do que Cristo. Do que Cristo. Pois é. Né? Meu Deus, que... Não, eu tô boba. Meu Deus, que vergonha. Meu Deus, esse senhor... Meu senhor, se o senhor ver essa live, meus pêsames, viu? O senhor já morreu e esqueceu de deitar. Pelo amor de Deus. Que mulher, que vergonha. A senhora que foi no crédito ou no débito? Eu acho que você parcelado em... Acho que foi um financiamento de casa, para 60 vezes. Meu Deus, que vergonha. A pessoa lê a Bíblia... Não, tudo bem. Fazer o quê? Sim, E aí a gente passa por esses processos diariamente, né? E sobre essa questão. Então, é estrutural, né? E aí, concluindo, por isso mesmo que eu me sinto muito bem hoje em Aracaju. Me sinto muito bem sendo cidadã aracajana, agora de título, né? Realmente cidadã aracajana. Porque como eu coloco, eu volto para minha cidade, mas não me sinto bem ainda. Onde eu nasci, onde eu me criei, porque ainda percebo todos esses olhares preconceituosos, com certeza, né? Como diz você, eu posso ser simplesmente mais o viado que está vestido de mulher, que tem nome de mulher para aqui da banca. Ei, bora lá comigo, Lohana, na sua cidade. Quando tiver um evento. Ô, menina, olha, a Érica está dizendo aqui, eu imagino as estudantes dessa escola, o que passam diariamente. Gente, isso, olha, eu vou dar para você. Eu teria levado esse caso para a Secretaria de Educação. Municipal ou estadual? O diretor da DR estava do lado, da DR dele, na verdade. Não, por mas eu tinha feito por estadual, escrito e ainda escola botava... Escola Ainda estadual. botava que o diretor da DR estava presente e não se manifestou. E viu. Porque não se manifestou, né? Sim. Então, assim, menina, isso tinha que ficar registrado. Registrado, documentado, isso tinha que ser enviado para a mídia. Isso teria que, sabe? Quem foi que disse que quer ir também? Gene Cláudia. Gene Cláudia quer ir também. Gene Cláudia, a gente tem que tirar uma foto dessa criatura, meu Deus. Olha, pronto, a Érica também disse que quer ir. Ótimo, vamos fazer uma discussão. Quando passar a pandemia, eu tenho certeza que Pureza também quer ir. Passar a pandemia, a gente faz uma excursão para essa escola para ver esse ser jurássico vivo, né? Porque ele tinha que estar no museu dos dinossauros. Minha Nossa Senhora, eu tô passada. Mas imagine eu que tive que me segurar, né, para não acabar o evento logo no começo, né? Porque Prit me olhava com a cara, né? E Prit, Lohana, pelo amor de Deus. Calma, Lohana, deixa ele terminar, calma. Faça sua palestra, pelo amor de Deus. Eu fiquei tão transtornada que até minha própria mãe, que eu ia mandar alguém pegar do medical para poder assistir minha palestra, até minha mãe eu esqueci em casa. Quando eu acabei a palestra, eu denunciava na Secretaria da Educação, por escrito, tudo por escrito. Eu mandava para todos os órgãos de imprensa, eu fazia um espacial, porque uma criatura dessa não pode fazer parte da construção de uma pessoa, formador de opinião. Entendeu? Isso é muito grave. Olha, quando um médico erra, ele pode levar até a pessoa à morte. Quando uma advogada erra, uma médica erra, quando uma médica ou um médico erra, a pessoa pode até morrer. Quando um advogado erra, a pessoa pode perder a liberdade. Porque são os bens principais que a gente tem. Mas quando um professor, uma professora erram, eles detonam gerações. Gerações. Não é só uma pessoa que é afetada. Então, assim, é muito grave, mas muito grave mesmo. Isso é gravíssimo. Não, pelo amor de Deus. Que coisa. Ele continua, diretor, lá? Continua. Como diz Érica, eu acho que muitas das vezes os cargos de direção, alguns passaram por gestão de escolha, mas alguns são indicação, né? Eu acho que deve ser o caso dele, não confirmei. Mas continua assim. Né? Mas o superior dele estava do meu lado, que era o diretor da DR6, então eu deixei ele e vamos voltar ao Colégio Estadual Francisco Figueiredo. Vamos lá, porque a gente tem que fazer uma visita, viu? Para esse museu. Vamos lá. Escola. Menina, eu vou dizer, a Dina Lohana, você é incrível. Te admiro. Eu concordo em gênero, número e grau. Bárbara Hollenberg está falando aqui. Quando um professor erra, ele detona gerações. É verdade. Eu acabei de dizer, detona gerações. Por exemplo, não mata uma pessoa quando uma médica erra, um médico erra. Quando uma advogada erra, um advogado prende uma pessoa, não. Detona gerações. O professor e professora tem responsabilidade muito maior do que todo mundo. Deveria ser o profissional, a profissional mais bem paga de todo mundo. Né? Porque é responsável por uma construção.
Então, meu Deus, um ser humano, nem sei se eu daria esse adjetivo a ele. Uma criatura que Olha, precisa de ajuda, alguém colocou sobretudo, aí, né? filosofia interativa. Já fiz pós com Lohana, não sei quem é, mas tudo bem. Ah, ela é professora aqui, do colégio antigo João Alves, né? Ah, Ela já é professora aqui. Oi, Marinete, bem-vinda. Marinete, a gente está aqui batendo papo com uma mulher maravilhosa daqui de Sergipe, Lohana. Eu ainda vou apresentar vocês duas. Marinete é a mãe de Marielle. Bem-vinda, minha querida. Eu tá. fiz uma live com ela também recentemente. Então, Lohana, vamos falar mais sobre essas suas conquistas e essas suas lutas. Né? Quero que você hoje está lá na secretaria. Você está na secretaria, né, de Estado de Inclusão e Ação Social. Você é referência técnica LGBTQIA+. Mas nós temos alguns problemas, né? Mas você é construída, foi forjada no movimento social, né? Então eu queria que você falasse mais sobre essa dicotomia que você vive hoje, né? Você está lá enquanto governo, mas você foi forjada, né, É. no movimento social. Vamos lá. Então, não é um espaço fácil, né? Porque quando a gente está no processo de governo, como diz você que a gente é forjado no movimento social, a gente inicia realmente muitas das vezes com essa crise existencial, meu Deus do céu. E agora, né? A gente sabe tudo que o movimento tem, as lutas, as pautas. A Érica deve saber muito bem que é isso também, que também é no movimento social. E a gente se acaba muitas das vezes nessa amplitude de saber quais são as necessidades e as pautas e as bandeiras do movimento social e, ao mesmo tempo, trabalhar agora de um lado do governo, entendendo que a nossa forma de trabalhar agora não vai ter que ser mais com o viés do movimento social, mas sim com o viés administrativo da coisa, né? É estar do lado de cada política pública, né? Estar do lado do movimento social, no meio da política pública, é estar cobrando, é estar lutando, é estar batalhando para que isso funcione, né? Estar do lado de cá, muitas das vezes, é querer que isso funcione, porque a gente veio do movimento social, mas muitas das vezes lidar com toda a burocracia, com todo o processo que é esse ente federativo chamado Estado, que é a República Federativa do Brasil, né? A gente vem com toda a necessidade, sabe, de todos os processos que tem dos movimentos sociais, mas a gente acaba nas entranhas de que, muitas das vezes, muitas coisas não são possíveis devido à forma que é estruturada o nosso país, a forma que é estruturada o nosso Estado, né? Democrático de direito. E a gente fica, muitas das vezes, nessa crise de identidade, muitas das vezes se sentindo impotente e, ao mesmo tempo, também lutando ao máximo para que as coisas funcionem, né? O máximo que a gente queria, como a gente estivesse no movimento social. Mas estar do lado de cá é ter outra visão da coisa, é ter que se adaptar a diversas questões, né? Não somente jurídicas, mas de administrativo e burocrático, e entender que o fluxo aqui é um fluxo totalmente diferente do que a gente tem no movimento social. Né? E aí a gente muitas das vezes fica, meu Deus do céu, meu movimento necessita disso, está me cobrando isso, mas eu, como do lado de cá, como agente de governo, não consigo dar da mesma forma, ou colocar para eles o que eles realmente querem, porque eu tenho N e N possibilidades que não são dadas, muitas das vezes, pela estrutura social mesmo do governo, pela falta, muitas das vezes, das políticas como deveriam ser, né? Porque a gente está para executar a política, né? A gente, como Secretaria de Estado da Inclusão, a gente está para executar a política de assistência, mas é uma política que ela vem montada, pronta na nível nacional, né? Então, tem muitas vezes que a gente quer fazer coisas que a gente não acaba não podendo por causa desse engessamento da política e a gente fica se sentindo impotente, né? As guerreiras batalhadoras que nesse momento tem que segurar um pouco, né, as suas armas, porque percebe que nesse engessamento que a gente tem de política, nem tudo que a gente queria que pudesse ser feito pode, e nem tudo é como a gente quer. E aí é realmente a dicotomia muito complicada, né? É um processo de simbiose muito, muito dolorido, né? Porque são dois espaços totalmente contrários. E você perpassar por esses dois espaços, eu digo de uma coisa, é um aprendizado enorme. Porque, tipo, eu, você, Val, Érica, depois que saímos desses espaços que nós estamos aqui, nós não somos, né? Estamos, né, nesse espaço, vamos ter uma Sim. visão muito mais prática, né? E muito mais efetiva de como mobilizar o movimento a partir de hoje. Porque a gente teve desse lado de cá e sabe como funciona a casa, a gente vai saber como agir.
né? Não, Sim, lá sim. na estrutura do Estado a coisa funciona dessa forma. Então vamos agir desse jeito para que a gente consiga insistir nesse processo. Então é um processo só de evolução, né? Estar na estrutura do Estado vem trazer uma evolução muito grande para a gente, não somente como aprendizado, mas também como análise de conjuntura, né? O que mais a gente faz nesse momento é análise de conjuntura. A gente vai ter uma capacidade enorme de analisar a conjuntura, depois de tudo isso, e conseguir saber amanhã, como movimento social, como é que a gente vai se posicionar com o Estado para a gente já ter esse trânsito nesses espaços. Eu acho que isso é muito importante. Mas está hoje referência técnica LGBT, né? Pela segunda vez, porque eu já fui na época da Secretaria de Direitos Humanos, né? Quando era secretaria, estar aqui de novo pactuar não somente com o nosso movimento social, mas com o próprio Estado, a necessidade de discutir a política pública LGBT. Não quer dizer que discutir, quer dizer que efetivamente ela vai acontecer, mas discutir Sim. para que mesmo com os percalços, na estrutura toda burocrática que a gente tem, na estrutura de executivo, tentar ao máximo fazer com que a violência LGBTfóbica seja combatida em todos os espaços nossos de governo, em toda a sociedade. E que isso é que é importante, né? E aí a gente vê diversas coisas que são necessárias, muito paradas, agora devido à pandemia, né? Mas eu acho que o simples fato da gente ir a uma escola, da gente ir, botar um ônibus lilás num FASC, como a gente colocou, né? Que foi uma ação de todo mundo, não foi uma ação da coordenadoria de mulheres, mas foi uma ação de toda a diretoria, né? Porque a gente somos uma diretoria que é concisa, que é a ação de todo mundo, né? De chegar no Zé Peixe, em uma tarde, juntar com a roda de conversa, não é a política macro que a gente está vendo acontecer, que todo mundo vê por todos os olhares, mas é uma política micro que vai sim dando efetivamente resultados, né? Então a gente está ali para Uhum. discutir, para conversar, para trabalhar as políticas, muito numa situação muito complicada, porque a gente também, como um Departamento de Direitos Humanos, acaba sendo também antifiscalizador, né? Então fiscalizar a É, gente mesmo é complicado, né? Mas é uma tarefa árdua, mas tem trago muito aprendizado para todas nós. eu vou ler aqui alguns comentários. Marina diz, é uma luta com bastantes desafios, né? E aí, Marinete falou assim, está dentro do governo é ceder muitas as estruturas que independem de nós, né? Pureza concordando com a sua fala, e Érica disse que é muito aprendizado. Aí Marinete disse, é outro contexto, né, de políticas governamentais. E Érica falou aqui, vivemos um momento extremamente difícil para os movimentos sociais, em uma conjuntura nacional de desgoverno. E como isso afeta a gente, né, Lohana? A gente que está lá trabalhando, muitas vezes as pessoas que estão nos movimentos sociais não entendem, né, as limitações que a gente tem enquanto governo, né? As Sim. pessoas que estão lá fora. Fala um pouquinho sobre isso aí. Então, aí as pessoas elas acabam não entendendo que a gente não, quando a gente está no movimento social, nós somos unidade. Então, quando a gente fala com o movimento social, a gente fala por essa unidade, né? Então, eu falo pelo movimento LGBT, pelas mulheres trans e com todo, eu falo por todo um processo de unidade. A gente tem uma situação horizontal, né? Quando a gente está dentro do governo, as pessoas, muitas das vezes, movimento social, por nos ver movimento social, né, que a gente vê nesse processo, elas esquecem que a gente saiu da horizontalidade do movimento social e a gente está no processo de Isso, hierarquia, né? A gente está no vertical. processo de hierarquia ligado a cargos, a todo o processo de hierarquia, de poder, de chefia e com poder limitada. E que muitas das vezes não entende que um pedido que o movimento social faz para nós, a gente não tem o poder direto de executá-lo, sem antes Uhum. ter que passar por todo esse processo de hierarquia, que no movimento não tem, mas que no processo de executivo tem, né? Que é o que Pureza disse agora. É uma situação muito desafiadora, né? Isso. Porque você acha que eu, como referência técnica LGBT, você como referência técnica de mulher, será que a gente não queria esse âmbito de lares funcionando? Será que a gente não queria Casa da Mulher Brasileira funcionando? Será que eu não queria Conselho funcionando? Será que a gente não queria É, DAGVs, delegacias e toda uma política funcionando de forma correta? Todo mundo quer, né? Aí a gente esbarra em diversos outros processos de não ter financiamento para as coisas,
que não é culpa muitas das vezes do Estado, é culpa de uma estrutura de governo geral, né? Porque a estrutura de governo ela é também hierarquizada, vem do governo federal, que passa para o estadual, que vem para o Sim, municipal, sim, né? isso. E aí essa estrutura, se lá de cima não se tem, se de lá de cima não se pensa que LGBT exista, para poder fazer essa política funcionar embaixo, é difícil, porque o recurso tem que vir de cima para baixo, né? Então, muitas das vezes, a gente, hoje mesmo, né, é o momento que a gente está lidando com o apoio de emendas parlamentares para muitas políticas, porque algumas não existem, não funcionam, né? Então, é muito difícil estar nesse lugar, devido a todo esse processo que não é mais horizontal e sim vertical, e que muitas das vezes não depende somente do nosso pensamento as coisas acontecerem, né? Depende de todo um fluxo, que é um fluxo natural, né, de executivo, para que isso aconteça, né? E aí esse movimento ele tem que ser proativo no sentido de entender esses processos. Não, Rona, mas você está lá, você é referência técnica LGBT e isso não saiu, né? A que eu falo é outra. Não, companheiro, eu sei que você está lá, eu sei que o governo, está no executivo uma situação complicada devido a diversas barreiras e possibilidades. Mas como é que a gente, como movimento, pode ajudar para que isso continue, que isso ande? Qual é a nossa contribuição, né? Então, isso é que é importante, né? Como a gente diz, uma segura a mão da outra. O movimento social é o terceiro setor, é como se fosse um braço, né, do executivo, mas é funcionar como um braço mesmo. Aquele braço que muitas das vezes volta com a mão para poder a dialética acontecer, né? E tivemos, né, problemas todos têm, né? Todo executivo tem problemas, todo executivo tem situações complicadas, mas a gente está lá para tentar o máximo do que a gente pode, né, conseguir adiantar com as políticas e executar o máximo possível tudo, né? Quem está falando aí, ó. Lohana, nós temos 9 minutos aqui, mas mesmo assim, antes de você fazer suas considerações finais, eu queria que você falasse um pouco dessa situação que a gente enfrenta hoje, com toda essa vulnerabilidade dos direitos já adquiridos, né? E assim, quando a gente tem, como agora nós estamos em um período eleitoral, que quando chega uma nova gestão, muitas coisas que estão funcionando voltam à estaca zero, né? Em todas as políticas públicas de direitos humanos, mas em especial assim, né? Na área que você atua. Queria que você falasse um pouquinho disso, você tem 9 minutos aí para fazer suas considerações finais também. Então, com relação às políticas LGBTs, né, realmente nós estamos numa situação muito complicada, porque toda a política que a gente tem para LGBT são políticas criadas a partir de portaria. Desde a saúde, né, a gente tem a política de equidade do SUS, que é uma política que trata não somente da saúde da população LGBT, mas da saúde do homem, da mulher, das pessoas negras, das ribeirinhas e pessoas quilombolas e em situação de rua. A política de equidade que a gente tem no SUS, que trabalha as políticas específicas de saúde para populações específicas, porque a gente tem que entender que o SUS ele não tem que ser igual para todo, ele tem que ser equânime. Cada pessoa, só negro tem anemia falciforme, só mulher trans precisa de processo transexualizador, a mulher lésbica precisa de um bico de pato de tamanho diferente, porque ela não tem a mesma atividade sexual de como a mulher cis, então vai incomodar se usar o mesmo tamanho. Então, essa política de cuidado no SUS, para vocês entenderem, ela é uma política guiada por portaria, por decreto governamental, não é por lei, né? Então, tipo, a própria cirurgia de trocar de sexo é uma criada por portaria, por decreto, né? Então, essa portaria, qualquer dessas portarias, elas podem ser anuladas por qualquer governo. Então, a gente não tem segurança jurídica do que é feito para LGBT. A gente não tem segurança jurídica hoje com relação às políticas públicas. É tanto que a gente viu acontecer todo o processo de modificação dos conselhos mesmo, né? Não somente de direitos humanos, de combate à discriminação, né? Por causa desses processos. Então, vivemos em um momento que é muito complicado, né? E perceba que as principais garantias institucionais que a gente tem não foi feita pelo executivo, foi feita pelo judiciário, né? O casamento igualitário para pessoas homossexuais, agora a retificação de registro das pessoas trans, a questão da equiparação do crime de LGBTfobia a racismo, nada foi feito pelo executivo, né? Continuamos ainda discutindo que o nosso Estado Democrático de Direito, o nosso país, ainda não nos vê como cidadãos e cidadãs. A prova real disso é que o censo IBGE não pergunta quem somos, né? Para o primeiro grande direito, que é o direito a existir, o direito à existência, nós não temos. Porque
Qual é o primeiro grande direito que o cidadão tem? O direito a existir. E esse direito ele é comprovado pelo quê? Pelo o censeamento, pelo censo IBGE, que pergunta quantas pessoas tem no nosso país, homens e mulheres, crianças, adolescentes, idosos e companhia limitada. Nós não temos o direito a existir. Né? Esse Estado até hoje não atentou para que a gente exista, para perguntar quem somos pelo IBGE. Né? Tem que Primeiro encaixar, né, na binaridade, né? Naquela isso. binaridade pré-definida, naquela coisa que limitante. E aí, devido a esse não existir, não existem também políticas públicas efetivas criadas por lei, porque eu não posso cobrar para esse Estado Democrático de Direito uma política pública efetiva se eu não sei quantas somos. Eu não posso, eu tô esperando a cirurgia de troca de sexo há 10 anos, minha gente. Eu comecei em 2009, né? E eu não sei qual é a minha posição na fila, porque o SUS só libera uma cirurgia de troca de sexo por mês. Será que se eu soubesse quantas pessoas trans são neste país, se o IBGE me dissesse quantas são, eu não teria base para poder cobrar que se aumentasse essa quantidade? Teria, né? Então, esse direito à existência a nós negado nos faz também a impossibilidade de diversos outros direitos. E aí, os direitos principais que a gente tem hoje não estão garantidos, porque foram criados por portarias e decretos e não por leis. Né? Então, de um dia para o outro, a gente pode ter um desmonte também de direitos da nossa população que podemos passar a não existir. A gente tem agora um projeto na Câmara, protocolado por um deputado, que quer colocar que a condição de gênero que tem que ser aceita pelo Executivo, pelo Estado brasileiro, é a questão do órgão reprodutor, macho e fêmea. Então, ele quer realmente fazer com que a gente deixe de existir, né? Meu Deus, e aí eu fico me perguntando. Uma vergonha que quer passar. Meu Deus, nunca vi. Então a gente avançou tanto para poder vir processo de retrocesso, mas isso é um reflexo da sociedade, é um reflexo dessa sociedade que realmente não nos entende. Sem dúvida. Não nos entende como seres humanos igual aos outros, né? Esse todo um reflexo da misoginia. A misoginia, Lohana, a misoginia sim. Porque a homofobia, a LGBTfobia, ela vem do cerne da misoginia. O homem gay, ele sofre discriminação na sociedade por ele parecer com uma mulher, por ele não ser mais homem, por ele se aproximar do feminino, né? Por isso nós mulheres, a mulher lésbica sofre estupro corretivo por causa da condição dela de mulher, que ela está deixando de ser, porque foi procurar outra mulher. Na visão deles, né? Na visão deles. Porque na visão social, ser homem e ser mulher. Ser homem é querer fazer sexo com mulher. E ser mulher é querer fazer sexo com homem. Só isso. Só isso, né? E o órgão reprodutor. É isso aí que é fazer sexo. Logo, e aí nós mais uma hora aqui conversando com você. Agora eu vou passar para você, você tem 3 minutos para fazer essas considerações finais, para fechar sua fala, essa que eu interrompi, e fazer essas considerações. Então, aí eu vou terminar rapidinho isso. Então, esse que é o processo, e aí estamos amarrados nessa situação, né? Mas precisamos, principalmente de uma coisa, é importante, para terminar, a gente só vai conseguir entender a diversidade sexual, como eu já disse no começo, né? Entender a diversidade humana, principalmente ela ligada ao processo da sexualidade de gênero, quando a gente começar a falar para as pessoas que a gente não tem sexo entre as pernas, a gente pratica sexo. Nós temos órgãos reprodutores que nos definem biologicamente como XX e XY, mas que isso não nos define como pessoas, como homens, como mulheres, né? Segundo, entender que nós não somos o que temos entre as pernas, temos entre as orelhas, é que eu digo sempre, ninguém se apresenta baixando as calças, levantando a saia. Último, a questão da orientação sexual, que foi ensinada a todo mundo errado. Ninguém tem opção sexual e orientação, mas essa orientação não é pelo sexo oposto, já que falam sexo, né? Não é pelo órgão reprodutor do outro que a gente tem, que a gente se apaixona, que a gente se atrai. A gente se atrai por pessoas. Pela pessoa, é verdade. Temos que tirar essa cabeça. Mas o que é ser heterossexual? É atração pelo sexo oposto. Não, ninguém tem visão de raio-x para sair na rua vendo o que os outros têm entre as pernas, né? Quando eu digo que me atrai por um homem, que eu gosto de uma pessoa, é muito complicado. É uma questão assim, que se a gente for pensar, a gente vai, meu Deus do céu. Mas terminando, eu quero dizer tudo esse processo e dizer o seguinte, que precisamos entender o outro pelo que a gente vê. Isso é que é importante. E dizer o seguinte, nós não somos o que temos entre as pernas, somos o que temos entre as orelhas, mas que nós, mulheres trans, precisamos ser respeitadas como mulheres que somos, e a gente não quer dó e piedade de ninguém. A gente só quer respeito. E isso é que é importante. Muito bem.
Lohana, E eu eu tenho que agradeço orgulho de aqui. ter lhe conhecido, orgulho de trabalhar com você. Você é uma pessoa admirável. A palavra que eu tenho para você é essa. Que apesar de tudo, Obrigada. você sempre tem um sorriso nessa cara aí. De qualquer forma, Muito obrigada por tudo. Um beijo. Eu que agradeço, Val. Um beijo para todas, todos aí, olha, todos os bofs, todas as rachas, todas as meninas e meninos que estão por aí na live. E a gente vai se encontrando por aqui, sábado, Com certeza. meia-noite, live das dicas, com a Lohana versão mais babadeira, Outra né? versão. Vai Na encerrar outra aqui. versão, vai encerrar. E grande beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.